E aí, tudo certo? Sabe quando a gente lê ou ouve uma frase e pensa, uau, que jeito genial de dizer isso? Pois é, por trás desse impacto todo existe um segredo. E hoje, a gente vai desvendar os códigos da linguagem, que são essenciais para se dar bem na prova da ETEC. Mas o que será que faz um texto, ou até uma música, grudar na nossa cabeça? Que ferramenta é essa que os bons comunicadores usam para tornar tudo mais vivo, mais expressivo? Os segredos são as figuras de linguagem. E olha, elas não são só um tópico da matéria de português, não. São recursos que deixam a comunicação muito mais rica. E claro, saber reconhecer essas figuras pode ser o diferencial para garantir uma boa nota na ETEC. Vamos começar com uma dupla que parece muito, mas não é igual. São as gêmeas da comparação. Depois que a gente pega o macete para diferenciar as duas, não tem mais erro. A primeira é a metáfora. Pensa nela como uma comparação direta, uma afirmação. Quando se diz que a vida é um mar de desafios, a gente está igualando as duas coisas sem usar nenhuma palavrinha de ligação. A imagem se forma na cabeça na hora, é forte e direta. Já a comparação, que também pode ser chamada de símile, joga mais aberto. Ela usa uma palavra para conectar os dois lados. E na maioria das vezes essa palavra é o como. Fica bem explícito que uma coisa é parecida com a outra, saca? Então, a regra de ouro para não confundir mais é simples. Procure o como. Achou como na frase é comparação. Não achou? A frase está afirmando que uma coisa é a outra, aí é metáfora. Aquela menina é uma estrela, é metáfora. Agora, brilha como uma estrela, tem o como, então é comparação. Fácil, né? Beleza? Agora vamos abrir nossa caixa de ferramentas da linguagem. A gente vai ver umas figuras que são especialistas em fazer trocas inteligentes de palavras, criando novos sentidos bem criativos. A primeira ferramenta é a metonímia. O nome pode parecer estranho, mas a gente usa isso o tempo todo. É basicamente trocar uma palavra por outra, porque elas têm uma relação muito próxima, muito lógica. Por exemplo, ninguém lê a pessoa Machado de Assis, certo? A gente lê a obra dele, mas todo mundo entende quando dizemos li Machado de Assis. O mesmo vale para comprei um Nike, em vez de um tênis da marca Nike. Ou quando alguém comeu 2 pratos, em vez da comida que estava neles. É uma troca que deixa a comunicação mais rápida. Agora, a personificação, que também atende pelo nome chique de prosopopeia. Essa aqui é bem legal. É quando a gente dá vida às coisas, ou seja, atribuir sentimentos e ações de gente para objetos animais ou para a natureza. É óbvio que o vento não canta e a lua não sorri. Mas, ao dizer isso, a gente cria uma cena muito mais poética, muito mais forte na imaginação. Falar que a chuva chorava passa uma sensação de tristeza bem mais intensa do que só dizer que choveu muito. Tudo pronto para um pouco mais de atitude? As próximas figuras de linguagem são perfeitas para quem gosta de colocar um pouco de drama, humor ou intensidade naquilo que fala. E falando em intensidade, vamos de hipérbole. Essa é a figura do exagero. Sabe quando a gente quer muito enfatizar alguma coisa e aumenta um pouquinho as coisas? Isso é usar uma hipérbole. A ideia não é ser literal, a ideia é causar impacto. Esse exemplo é um clássico. Ninguém está literalmente morrendo, mas a frase mostra o tamanho da fome de um jeito muito mais poderoso. Outro bom exemplo seria chorei rios de lágrimas. É um exagero para mostrar o quanto a pessoa estava triste. Agora, uma que é pura astúcia, a ironia. Ela é mais sutil e, para entendê-la, o contexto e o tom de voz são tudo. É a arte de dizer uma coisa, mas na verdade querer dizer exatamente o contrário. Imagina a cena. A pessoa chega atrasada e solta um "que ótimo". É claro que ela não tá achando ótimo, né? Ela tá frustrada. A ironia tá justamente aí, nesse choque entre o que foi dito e o que a situação realmente mostra. Para fechar nosso kit de ferramentas, vamos ver uma dupla que adora brincar com ideias opostas. Elas podem parecer um quebra-cabeça no começo, mas quando a gente entende a lógica, fica tudo mais claro. De um lado, temos a antítese. Ela só coloca palavras com sentidos opostos perto uma da outra na mesma frase para criar um contraste, tipo amor e ódio. Simples. Já o paradoxo, ele é mais radical. Ele junta duas ideias que se excluem, que não poderiam existir juntas para formar um conceito novo, tipo um silêncio ensurdecedor. Como um silêncio pode ser ensurdecedor? A lógica explode, mas a gente entende a ideia de um silêncio tão profundo que chega a incomodar. Bom, agora que a gente já viu várias ferramentas importantes, que tal um pequeno teste? Vamos ver se o olhar já está treinado para encontrar essas figuras na prova. E a pergunta é essa:
A frase chorei rios de lágrimas é o quê? Uma metáfora ou uma hipérbole? Pensa um pouquinho aí. A ideia é comparar as lágrimas com rios ou exagerar a quantidade de choro? E a resposta é hipérbole, com certeza. Não é que as lágrimas são rios. A ideia é mostrar que foi tanto choro, mas tanto choro que parecia um rio. É o exagero que manda aqui. E é isso, no fim das contas, dominar as figuras de linguagem é mais do que decorar nomes, é entender como a língua funciona para criar efeito para emocionar. Com um pouco de prática, fica cada vez mais automático identificar esses códigos. As ferramentas para uma ótima prova estão dadas. Agora é ir lá e arrasar. Boa sorte!